Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série aqui no canal DIY, Do Yourself. A nossa série aqui que trata de projetos, que a gente faz alguns projetos, alguns circuitinhos para montá-los numa placa de circuito impresso com o nosso parceiro comercial JLC PCB. A JLC PCB é um grande fabricante mundial de placas de circuito impresso. O link deles está aí na descrição do vídeo, é o primeiro link aí na descrição. Então aqui você tem impressão industrial 3D, começando com $1. Você tem montagem grátis, você faz a sua placa, você projeta o seu circuito e a JLC PCB monta. E aqui placa roxa, uma placa cheia de charme, bem legal mesmo. Então aqui você pode adquirir sua placa de uma ou duas camadas por apenas $2, 5 placas, 10 por 10 centímetros. E conforme você vai precisando de outras placas, eles têm preços diferenciados, mas os preços deles são muito bons, preço bem acessível para você fazer o seu projeto, a sua placa de circuito impresso. Voltando aqui ao nosso projeto, isso daqui é um injetor e pesquisador de sinais ao mesmo tempo. Ele tem um circuito oscilador aqui que gera uma onda quadrada que vai ser usada para testar circuitos de áudio, por exemplo, de rádios, amplificadores, televisores. E nós temos aqui um pesquisador de sinais, que é um amplificador baseado no CI LM386. E esse circuito integrado ele vai captar na entrada o sinal que vem de um amplificador, de um circuito de radiofrequência, de um determinado circuito do televisor. Ele vai amplificar esse sinal e vai reproduzir no alto-falante que vai conectado aqui nesse borne. Aqui nesse borne a gente tem a alimentação do circuito, que é 9 volts. Nesse borne aqui a gente tem dois tipos de entrada de sinal. Sinal de áudio puro, que vai passar por essa chave push button. E aqui o sinal de radiofrequência, que tem esse diodo aqui que retifica o sinal de radiofrequência. Então a chave seleciona quem vai entrar no pesquisador. Se é o sinal de áudio normal ou se é o sinal de radiofrequência. E o sinal vai passar pelo potenciômetro para você controlar o volume, o nível de sinal que vai entrar no amplificador. E do amplificador nós temos aqui a saída para o alto-falante. Então aqui nós temos a alimentação de 9 volts, nós temos a entrada de sinal áudio normal RF, saída para o alto-falante, e aqui a saída do sinal do injetor para a gente poder testar os circuitos que estão à frente dele. Nós fizemos esse circuito aqui numa placa de circuito impresso, bem legalzinho, com as posições dos componentes, o código e os valores dos componentes aqui, tudo indicado na placa. Nós vamos ver aqui na impressão 2D, ela vai vir desse jeito aqui, ó, ela vai vir verde, com a metalização prateada. Aqui a parte de baixo da placa, ó, bem bonito o desenho. Esse desenho você faz no EasyEDA, esse software que eu estou mostrando para vocês. A gente já fez live aqui no canal sobre ele. E nós temos aqui o lado superior da placa. Olha como ficou bonito a placa. Ficou bem bonita mesmo. E nós vamos mandar esse projeto aqui para a JLC PCB para ela fazer para a gente essa placa. Eu vou pedir 10 plaquinhas dessa. Depois, quando chegarem, eu vou montar para vocês verem como é que ele fica, como é que ele funciona. Então, feita a placa aqui, feito o desenho da placa, a gente vai aqui em arquivos, gerar arquivo de fabricação, que se chama Gerber, conforme eu já falei para vocês. Você clica aqui, aqui você dá não continue, e aqui não gerar o Gerber. Aqui você vai direto para JLC PCB. Só dá um clique aqui, você já abre o site da JLC PCB. Aqui, ok. Já vai direto para o site do nosso parceiro. Então aqui ele está processando os arquivos Gerber. Vão aparecer aqui, ó, esses arquivos, pronto, apareceram. Aqui você não precisa mexer em nada, a não ser aqui na quantidade, né, que eu vou pedir, ao invés de 5, eu vou pedir 10 placas. Aqui embaixo, eu não preciso mexer nisso daqui, ó, porque aqui é o Free SMT Assembly, quer dizer, aqui é a montagem grátis. Se você quiser usar o cupom, você deixa isso aqui marcado, você pode pedir uma placa, comprar as peças neles mesmo e eles montam, tá? Então a gente coloca aqui, ó, a gente deixa isso desmarcado e vai até aqui, vai até a parte do carrinho. Pronto, já está no carrinho. E aqui, pessoal, o procedimento, aqui o carrinho, o procedimento é igual a gente já viu, tá? A gente vai aqui, ó, aqui está no carrinho, é só ir aqui a opção Security Checkout e aqui nessa opção a gente vai mandar a JLC PCB fazer
as placas para gente. Lembrando que a JLC PCB leva de 1 a 3 dias para confeccionar a placa e depois que envia leva em torno de 10 a 20 dias para chegar, no meu caso aqui em São Paulo, mas em geral no Brasil de 10 a 20, 25 dias, depende da sua localidade, tá bom, pessoal? Então agora é só a gente clicar aqui, vamos mandar eles fazerem as placas, vou pagar, essa parte vocês não vão ver porque envolve meu cartão, meu endereço, etc. E eu já mostrei isso aqui no canal, qual é o procedimento, tá, pessoal? Então aqui agora é só esperar o tempo de chegarem as placas para a gente montar o circuito. Após alguns dias de espera, que varia de 10 a 20 normalmente, chegou aqui as nossas plaquinhas do nosso injetor seguidor de sinais. Vem aqui nessa embalagem, muito bem embalado, como vocês sabem, né, que já é tradição da JLC PCB. E eu vou recortar aqui para mostrar para vocês como é que ficaram as placas. Olha só como é que ficaram as plaquinhas. Eu comprei 10 plaquinhas aqui desse injetor pesquisador de sinais. Aqui, ó, injetor de sinais e pesquisador. Aqui da Burgos Eletrônica. Olha aqui a parte de baixo dela. Muito bem feito. Metalização, trilhas. É claro que esse desenho das trilhas a gente fez lá no EasyEDA. Mas você pode fazer em qualquer programa, mandar para eles, mandar para a JLC PCB e eles vão deixar a placa do seu jeito, personalizada ao seu gosto. Aqui nós temos o material necessário para a gente montar o nosso injetor pesquisador de sinais. A placa feita na JLC PCB de altíssima qualidade, processo industrial. No primeiro link da descrição do vídeo você pode fazer o seu pedido direto lá na loja deles. Vocês vão adorar a confecção da placa que eles fazem. Nós temos aqui um CI, um LM386, que a gente vai colocar junto com um soquete. Aqui 5 capacitores de poliéster, 2 transistores BC548, 7 resistores. Aqui tem 2 diodos, mas a gente só vai usar um. Nós temos aqui a bateria e o clipe de bateria. Esse circuito vai ser alimentado com 9 volts. Potenciômetro de 10K, 3 capacitores eletrolíticos, esses 4 bornes aqui, chave interruptora simples, liga e desliga, chave push button. Nós temos aqui também um alto-falante, nesse caso, um alto-falante 4 ohms por 3 watts, mas pode ser um alto-falante de 8 ohms, por exemplo, pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, porque o circuito aqui é de baixa potência. E alguns fios que a gente vai usar para ligar a chave, o potenciômetro, aqui na placa de circuito impresso. Agora nós vamos iniciar a montagem dos componentes aí na placa, mas antes tem algumas pequenas ressalvas que a gente vai fazer, ou seja, algumas pequenas observações. Então, se vocês observarem aqui a placa, os bornes aqui não tem segredo para colocar, eles vão nas pontas. Aqui deveria ser um diodo, um N60, que é um diodo de germânio, mas o diodo de germânio não é muito fácil de achar, que é para usar o pesquisador de sinais em sinais de radiofrequência. Então a gente vai usar um diodo comum de silício, mas de sinal, esse diodo pequeno aqui, ó. Mas pode ser que os sinais muito fraquinhos ele não consiga pegar, porque esse diodo aqui ele tem uma tensão de junção maior do que o diodo de germânio. Então tem essa primeira observação. A segunda observação é essa chave aqui, o push button que a gente vai colocar. Dependendo da posição que a gente colocar aqui, apertada, ela pode ficar para áudio e solta para RF, ou ao contrário, solta para áudio e apertada para RF, mas isso não faz muita diferença, tá? O interruptor liga e desliga, a gente vai ligar aqui, nesses 2 pinos, e o potenciômetro a gente vai conectar nesses 3 pinos aqui, ó, tá? Potenciômetro de volume, porque isso aqui é um amplificador de áudio e é um oscilador também. Nessa placa aqui, então a gente tem um oscilador e um amplificador de áudio. O oscilador é para injetar sinal, ele gera um sinal para você injetar no equipamento, e o amplificador de áudio ele é um pesquisador de sinais, ele vai amplificar o sinal que vem do aparelho e vai jogar aqui no alto-falante. Então aqui a plaquinha já montada com os componentes, olha só, nós temos aqui os bornes. Esse borne aqui é a entrada do pesquisador de sinais, sinal de áudio ou sinal de radiofrequência, essa chave faz a mudança. Aqui nós temos a saída do injetor de sinais, então aqui a entrada do pesquisador, saída do injetor, aqui o alto-falante e aqui a alimentação, que a gente vai conectar, ele vai funcionar com 9 volts. Observe que a gente colocou o CI aqui no soquete, tá? Aqui a chave para ligar e desligar o injetor, e a gente vai alimentar ele com uma bateria de 9 volts, vamos colocar os fios aqui,
do injetor, do pesquisador. Lembrando que o injetor e o pesquisador, eles têm um terra comum, então a gente só precisa colocar um terra. A gente põe um fio de saída aqui para o injetor, para injetação no aparelho, e um fio aqui de entrada do pesquisador para você pesquisar o sinal do aparelho. Então, já está montado aqui, nós colocamos a bateria de 9 volts, nós vamos testar primeiro o pesquisador de sinais. Então, a gente vai aumentar o volume aqui, e você já tem o som aqui. Esse fio azul é a entrada do pesquisador de sinais. Então, se eu tocar nesse fio azul, você vai escutar um som, que é um ruído que meu corpo introduziu aqui na entrada do pesquisador e saiu no alto-falante, como vocês podem observar. Esse botão aqui faz a mudança do sinal de áudio normal para o sinal de radiofrequência. Aqui ele está em radiofrequência, por isso que ficou mudo. E aqui ele está na entrada de áudio, que a entrada de radiofrequência aqui a gente desligou. A entrada de radiofrequência aqui no meio. Aqui, ó. Aqui é a entrada de radiofrequência. Aqui é a entrada de áudio. Radiofrequência. Áudio. Radiofrequência, áudio. Agora nós vamos testar o injetor. O injetor de sinais, a gente liga ele aqui. Você já escuta um som do injetor de sinais. Então eu vou conectar esse fio aqui à saída do injetor, a saída do sinal. Eu vou colocar ele na entrada do pesquisador. Se você escutar esse apito alto, significa que o circuito todo está funcionando. O circuito funcionando. Uma observação super importante. Esse injetor pesquisador de sinais é um circuito analógico, então ele deve ser usado em aparelhos analógicos, em circuitos analógicos, circuitos que processam o áudio de forma analógica, seja rádios, amplificadores, circuitos de radiofrequência ou então televisores, circuito de som. A maioria dos equipamentos hoje processa o áudio digitalmente, seja áudio digital ou PWM. Nesse caso, esse circuito aqui não serve. Mas, se você pegar um equipamento analógico para consertar ou que parte dos circuitos processem o som de forma analógica, você pode utilizar muito bem este equipamento. Esse radinho aqui é um rádio portátil de 3 volts, 2 pilhas, ele é AM. O rádio é dividido em duas partes, tem a parte de radiofrequência, de frequência alta, e tem a parte de áudio, de frequência baixa. Como por exemplo, essa parte do rádio aqui que tem o capacitor variável, essa bobina aqui que é a bobina de antena, essas bobinas aqui, essa parte aqui é a parte de radiofrequência, que trabalha com frequência alta. Já essa parte aqui, ó, que tem esses transistores, tem esses transformadores, é a parte que trabalha com áudio, com frequência baixa. A divisão entre essas partes, na maioria desses rádios, é no potenciômetro de volume. Nós vamos utilizar, como esse rádio não está funcionando, nós vamos identificar se o problema dele está na parte de frequência baixa, no áudio, ou está na parte de radiofrequência. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um injetor de sinais para isso. Então a gente vai pegar essa saída aqui, a saída do injetor. A gente vai conectar o fio preto, que seria o terra, no negativo aqui das pilhas do rádio. Vou virar ele aqui, ó. Vou virar ele aqui para colocar. Vou deixar. O certo é você colocar uma garrinha jacaré, fica mais bonito, mais fácil de usar. Mas como é só uma demonstração por enquanto, então a gente vai usar o fio encostado aqui, tá? Mas não vai atrapalhar em nada no teste. Então ele está ligado. Para injetar sinal, eu vou deixar o potenciômetro de volume do pesquisador de sinais no mínimo. Coloco ele no mínimo. Eu vou ligar o injetor, que é colocar essa chave aqui no 1. Liga e desliga. Eu ligo o injetor. Então, liguei o injetor. Eu vou colocar esse terminal no aterramento. Aqui. Vou deixar aqui. E esse fio aqui, eu vou encostar ele no terminal do meio do potenciômetro de volume. E a gente vai observar se vai sair o som no alto-falante ou não. Isso significa
significa pra gente que o amplificador de áudio dele está funcionando perfeitamente. Essa parte aqui de frequência baixa tá boa. Ele não funciona devido ao defeito no circuito de alta frequência. Essa parte aqui, tá? Então, essa é uma das maneiras de você usar a nossa ferramenta aqui injetando o sinal. Para pesquisar o sinal, para a gente ver se tem som da emissora no potenciômetro, como é que você faria? Você desliga o injetor, coloca o potenciômetro de volume no máximo, faz o aterramento aqui, como eu fiz com o injetor, e esse terminal aqui, ó, o volume aqui tem que estar no máximo. Você vai encostar no potenciômetro e observar ou escutar se você vai ter som das emissoras no alto-falante. Não tem. Só tem um chiadinho muito baixo. Você deveria ouvir um som bem nítido das emissoras. Por quê? Porque o amplificador de áudio do nosso pesquisador vai substituir o amplificador de áudio do rádio. Como não está tendo som, significa que o defeito está do potenciômetro para trás. Quem fica do potenciômetro para trás? O circuito de radiofrequência. Então essa parte que está com problema. Então percebam, o injetor você usa para testar o circuito à frente dele. Você injeta o sinal, ele vai na direção do alto-falante. O pesquisador, você coloca no potenciômetro, por exemplo, para testar o que está atrás dele, antes dele. No caso, o circuito de radiofrequência. O injetor você testa o que está à frente dele e o pesquisador você testa o que está antes dele, antes do pesquisador, no caso, o circuito de radiofrequência. Então o injetor você testa dele para frente e o pesquisador você testa o que está atrás dele, o que está antes dele. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona um injetor pesquisador de sinais. Chave liga e desliga para o injetor. Potenciômetro de volume, quando você for usar o injetor, chave no 1, potenciômetro no mínimo, usa o injetor. Quando for usar o pesquisador, chave desligada, aumenta o potenciômetro do pesquisador. Vocês viram aqui um excelente pesquisador injetor de sinais. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.